Ok, pessoal, então vamos continuar. Nós estávamos falando, você lembra que nós estávamos falando sobre a crase naqueles casos, aqueles casos genéricos ou particularizantes, particularizados, ou você pode até chamar de particulares. Você se lembra disso, hein? Aí eu dei aquele exemplo a você. Eu saio, mas não vou à festa. Aí você se lembra de ter argumentado, Rose, você não vai a que festa? Eu digo, eu não vou a nenhuma festa. Eu não vou a qualquer festa, eu não vou a festa alguma. Aí você se lembrou disso. Se o caso é genérico, você não tem artigo nenhum. Porque em artigo serve para determinar, particularizar, e quando eu generalizo eu não uso artigo. Uso artigo em casos particulares. Daí vamos ao outro exemplo para você entender, fazer a comparação e entender exatamente o que eu estou tentando dizer a você. Contextualizando, novamente, lembra que nós contextualizamos a primeira situação, você entendeu, agora vamos contextualizar de novo. Pense o seguinte, você dizendo assim, Rose, semana que vem haverá uma festa, vamos? Eu digo, não, eu não vou. Não, Rose, vamos à festa. Aí eu simplesmente digo a você assim, ó, só contextualizando para você entender. Aí eu digo assim, ó, amigo, não insista, ó, não insista. Aí eu já explico, pois não irei. Olha aí, ó. Pois não irei à festa? Lembra, gente? Lembra aquela outra situação? Eu saio, mas não vou à festa. Você não sai não, Rose, você só trabalha. Eu digo, não, eu saio, eu só não vou à festa. Ah, que festa? Eu não vou a nenhuma. Agora, veja a forma contextual. Lembra que eu disse a você que tudo é uma questão de contexto. Eu tenho de ler, eu tenho de interpretar. Como o nosso período é muito curto, estou já contextualizando a você. Rose, semana que vem haverá uma festa, vamos a ela? Eu digo, não, não irei a essa festa. Vamos, Rose, à festa? Eu digo, não, não irei. Vamos, eu digo, amigo, não insista, pois eu não irei à festa. Galerinha de verdade, aqui, ó, festa. A que festa eu exatamente não irei? A nenhuma? Não, eu não vou a uma festa específica. Eu não vou à festa a que você me convidou. Eu posso até ir a outras festas, sei, eu posso ir à festa de fulano, de ciclano, eu posso ir à minha própria festa. Eu não vou a uma festa, olha só que legal, eu não vou a uma festa em particular. Eu não vou a uma festa em particular, eu não vou à festa a que você me convidou. Notou a diferença? Ora, neste caso, festa já está no seu sentido o quê? Genérico? Não, já está no sentido particular. O que aconteceu, Rose? Nós contextualizamos. Gente, tudo é uma questão muito contextual. Nós contextualizamos, eu não vou, é uma festa bem específica, bem particular, a festa que você me convidou. Ora, se o caso agora já deixou de ser genérico e passou a ser particular, então você tem aqui um determinante e o que, gente? Obrigatório. Que determinante é esse, Rose? O artigo. Ó, o artigo. Ah, porque crase é fusão ou contração de preposição mais artigo. Já disse a você que não é isso. Crase é fusão ou contração de preposição mais determinante. Neste caso, esse determinante é o seu artigo. Você já viu outros casos comigo. Pronome demonstrativo. Tudo bem? Daqui a pouco você verá o pronome relativo também. Mas vamos lá. Eu estou particularizando o sentido da palavra festa, eu estou utilizando um determinante obrigatório. Só que aqui você só encontrou um A. Isso não é suficiente para você afirmar a presença da crase. Para a crase você precisa de quantos As obrigatórios? 2. Então vamos lá. Não insista, pois não irei. Olha a regência, gente. Regência. Quem não vai o quê? Ah, quem vai a algum lugar. Não é assim? Ótimo. Você tem, segundo a regência do verbo, você tem a exigência de uma preposição. Quem vai a. E eu tenho o caso particular, a festa. Ao final da nossa análise, nós conseguimos perceber a exigência de quantos As? 2. Aí você lembra, 2 As obrigatórios, isso significa dizer que a sua crase é o quê, gente? Agora, obrigatória. Olha aí, ó. Crase obrigatória. Pronto. Olha aí que bacana. Crase obrigatória por quê, Rose? Por causa da regência do verbo ir. Olha aí só. Regência, lembre-se, falei a você, preposição é uma situação de regência, regência de verbo, regência de nome, mas quando eu me preocupo com a exigência ou não de uma preposição, eu já estou me preocupando com o estudo da regência. Caso regencial, regência, mais a exigência de um determinante, que neste caso em especial é o seu artigo. 2 As obrigatórios, crase o quê? Obrigatório. Entende isso? Só para a situação ficar muito mais clara a você.
Vamos comparar aqui dois exemplos. Vamos comparar dois exemplos. Imagine aqui, este período aqui, ó. Olha só que período legal. Os Estados Unidos, olha aí, ó. Os Estados Unidos lançaram, veja só, lançaram uma bomba, veja, os Estados Unidos lançaram uma bomba sobre Hiroshima, olha só. Os Estados Unidos lançaram uma bomba sobre Hiroshima, ótimo, agora vou continuar. O prédio, olha só, o prédio Takoto, ó, o prédio Takoto foi o único. O prédio Takoto foi o único a resistir, olha aí, foi o único a resistir à explosão. Ótimo. Vamos fazer uma comparação aqui. O prédio Takoto foi o único a resistir à explosão. Quero trabalhar com este A aqui, ó. Eu quero saber de você o seguinte, este A, segundo o seu período, ele recebe crase obrigatoriamente? E se recebe o mesmo período que eu colocaria aqui, também recebe crase obrigatoriamente? Em outras palavras, a crase é obrigatória nos dois períodos? Em quais períodos, Rose? Neste outro aqui também, ó. Compare as duas situações. O engenheiro, ó. O engenheiro idealizou, ó. O engenheiro idealizou um prédio, ali escrevi também, idealizou um prédio resistente. Olha só que bacana. Resistente à explosão. Vou colocar a explosão bem aqui, ó. Resistente à explosão. Ótimo. Aí eu volto com a minha pergunta novamente. Volto com a minha pergunta. Queridos, nas duas situações, este A, nas duas situações, a crase é obrigatória, sim ou não? Ah, Rose, segundo macete, tipo, eu escutei dizendo assim, que é só substituir por ao abacaxi. É isso? Cabe ao abacaxi, cabe crase. É assim que você vê, é? Tipo assim, Rose, o prédio Takoto foi o único a resistir ao abacaxi. É porque eu já escutei isso, né? Você substitui o termo por ao abacaxi, cabe ao abacaxi, cabe crase. Então aqui cabe crase, abacaxi vai dar em qualquer lugar, querido. Então vamos aqui. Bom, vamos aqui. O prédio Takoto foi o único a resistir ao abacaxi, crase. O engenheiro idealizou um prédio resistente ao abacaxi, crase. É assim que você ainda analisa, querido. Bens a Deus. Vamos agora perceber de fato como é que é a situação? Os Estados Unidos lançaram uma bomba, que é a vermelhinha. Os Estados Unidos lançaram uma bomba sobre Hiroshima. O prédio Takoto foi o único. O prédio Takoto, só percebendo aqui, o prédio Takoto foi o único a resistir à explosão. Queridos, de que explosão eu falo? Hã? De que explosão eu falo? De qualquer explosão? Não! Entenda o período. Nós estamos falando de uma explosão causada, ó, entenda, só interprete, causada pelo lançamento dessa bomba. É qualquer explosão? Não, é uma explosão em particular. Aqui o autor não está se referindo a toda e qualquer explosão. Aqui o autor não está se referindo a uma explosão qualquer. Aqui o autor está se referindo a uma explosão causada pelo lançamento dessa bomba. Bomba lançada pelos Estados Unidos. Entende isso que eu estou dizendo? Como não se trata de uma situação genérica e sim de uma situação particular, note que então aqui o seu determinante ele já é obrigatório. Lembra, em casos particulares, o determinante, o artigo, ele é obrigatório. Só que aqui você só tem um A, para a crase eu preciso de dois. Qual é o outro A, Rose, que está faltando? A preposição. Preposição lembra o quê? Regência. Então vamos ao caso da regência aqui, ó. O prédio Takoto foi o único a resistir. Vem daqui, gente, ó. Verbo resistir. Só para você ter ideia. Tanto o verbo quanto o nome, adjetivo, resistente. São termos cognatos. Ó, isso aqui é verbo, tudo bem? Resistir. Isso daqui é o seu adjetivo, mas tanto o verbo quanto o seu respectivo adjetivo, esses dois termos cognatos, exigem a mesma regência. Você tem aqui, ó, quem resiste, resiste e o quê? Algo. Olha a preposição. Vou escrever aqui em cima a você a sua preposição. Da mesma forma, o que é resistente também é resistente o quê, gente?
a algo. São termos cognatos que exigem a mesma preposição, trazem a mesma regência. Rosi, o prédio Tacoto foi o único a resistir. Opa, quem resiste, resiste a. Sua preposição foi exigida. Explosão, caso particular, seu determinante também é exigido. Ao final da situação, você conseguiu perceber a exigência de quantos as? Gente, dois. Dois as obrigatórios apresentam a você aqui uma crase. E crase o quê, gente? Obrigatória. Olha aí, ó, crase obrigatória. Pronto. Olha aí que tranquilidade. Agora você tem de largar com essa ideia desses macetes que você vem tentando pegar para facilitar a sua vida no dia da prova. O negócio é que você tenha de aprender. Você tem de aprender. Eu só tenho crase obrigatória quando eu tenho dois as obrigatórios. E uma das formas de eu perceber o ar obrigatório, percebendo se a situação é genérica ou particular. Quer ver? Agora compare esta situação a esta aqui, ó. O engenheiro idealizou um prédio resistente à explosão. Querido, de verdade, interprete. Esse prédio, ele foi idealizado para ser resistente a que explosão? A qualquer uma. Entende isso? Esse engenheiro, ele idealizou esse prédio para ser resistente a toda e qualquer explosão. Entende? Nós estamos falando de toda e qualquer explosão. Toda e qualquer explosão. Nós estamos falando de uma explosão no seu sentido o quê? Mais amplo, mais genérico. Não é um caso particular. Eu não falo de uma explosão específica. Eu falo de um prédio que foi idealizado para ser resistente a toda e qualquer explosão. O sentido agora é o quê? Genérico. E o que a gramática nos diz? Quando a situação for genérica, você não pode colocar aqui qualquer tipo de artigo, qualquer tipo de determinante, porque você está generalizando, você não está particularizando. Em situações genéricas, o seu artigo é proibido. O que acontece? Aqui nós já havíamos feito análise, o que é resistente a algo. Ele é resistente a que, Rose? A explosão. Nós fizemos a análise e ao final dela, nós percebemos que a preposição ela foi exigida por causa do nome que está aqui, mas explosão, por causa do seu sentido genérico, não pode apresentar qualquer tipo de artigo. Ao final, nós percebemos a exigência de quantos as? Um só. Aí eu pergunto, um só A dá direito à crase? Não. Para eu ter crase, eu preciso de quantos as? Dois. Significa dizer, então, aqui que a nossa crase é simplesmente o quê, gente? Proibida. Olha aí, ó, crase proibida. Pronto. Rose, que A é este aqui? O A exigido. Qual foi o A exigido? O seu determinante ou a sua preposição? A preposição. Então, o que você tem aqui, ó, é pura e simplesmente a sua o quê? Preposição. Olha aí, ó, que legal. Tá vendo, gente? Não é difícil, é uma questão de leitura, interpretação, conhecimento de regência, porque se eu não conheço regência, eu não vou chegar a lugar algum em relação à crase. Está entendendo? Tá? Então, interpretando sempre e sem esse negócio de quem vai A, volta a dar, crase A. Entendeu? Quem vai A, volta a dar, crase pra quê? Você ainda faz o biquinho, né? Crase pra quê? Não é assim, tá? É lendo, é interpretando, é analisando a regência, tendo bom senso, tá bom? Nós analisamos crase assim, você pode perceber que é uma situação mas bastante tranquila, ok? Vamos a uma outra situação, só para você entender aonde eu quero chegar. Bom, nós já vimos aqui crase de forma geral, em casos genéricos, casos particularizados. Nós vimos aquelas primeiras situações de crase, você se lembra disso? Crase proibida, crase facultativa, crase obrigatória, e você viu tudo isso por meio das interpretações, da análise da regência, entendeu? Por meio do seu conhecimento oracional mesmo, tá? E é isso que você tem de aplicar na sua prova, o seu conhecimento. Nada de macetes e nada de nervosismo no dia da sua prova, tá? Aí apareceu em prova a situação para você comparar aqui dois períodos. Olha o primeiro deles. Entregaram, só voltando aqui, ó. Entregaram o livro àquele estudante. Veja, entregaram o livro àquele estudante. Era para você comparar este período a este outro aqui, ó.
o livro estava sobre aquela mesa. Só para você ter uma ideia do que eu estou tentando dizer. Entregaram o livro àquele estudante e o livro estava sobre aquela mesa. Ótimo. A questão estava afirmando que em um desses termos sublinhados havia crase. Olha a ideia. Só estava dizendo que em um dos termos, havia crase. Só pediu para você marcar qual. Olha a ideia. A sua concorrência já descartou isso daqui por se tratar de uma referência masculina. E tentou marcar aqui porque aquela mesa é uma referência o quê? Feminina. E todos nós aprendemos que crase só existe diante de uma referência feminina e que jamais haverá crase diante de uma referência masculina. Querido, de novo, o que você precisa entender? Crase é a fusão ou a contração de dois sons idênticos. A e A. Primeiro A, preposição. Segundo A, determinante, que pode ser artigo ou pode ser o quê? Um pronome. Daqueles que nós já especificamos anteriormente. Vamos aqui. Entregar um livro àquele estudante regência. Gente, quem entrega... Olha a regência, devagar para você entender, ó, bem devagar. Quem entrega o quê? O livro. Só que quem entrega está entregando o livro a quem? Aquele estudante. Ótimo. Rose, aqui eu tenho assim, ó. Quem entrega algo, o livro, concorda comigo? Ó, só me acompanhando direitinho. E está entregando o livro a alguém. Que alguém é esse? O estudante. Em outras palavras, só para eu concluir essa ideia aqui, ó. O seu verbo é transitivo, direto e indireto. E os seus dois objetos estão aqui. Isso aqui é só a título de curiosidade. Agora você analisa o restante comigo. Olha, Rose, aqui ó, eu tenho entregar o livro a. A minha preposição já foi exigida. Já mesmo, ó, preposição exigida. Ótimo. Só que somente ela não é suficiente para você afirmar a presença da crase. Você precisa da preposição, questão de regência. Você precisa do determinante. Só artigo? Não, é isso que eu estou tentando mostrar a você. Você tem exigência de preposição, mas note que o seu complemento foi iniciado com pronome demonstrativo aquele. Ah, isso é pronome demonstrativo. Isso é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo aquele que já está sendo iniciado pelo mesmo som da sua o quê? Preposição. Em outras palavras, o que você tem aqui, ó, ao final de sua análise, é a exigência de quantos sons idênticos? Dois. Dois As obrigatórios resultam em crase e o quê, gente? Obrigatória. Então, você tem aqui uma crase e o quê? Obrigatória. E eu nem estou trabalhando com artigo. Eu estou trabalhando com um determinante considerado pronome e o quê, gente? Demonstrativo. Olha aí, ó. E a referência é masculina, só que a crase, porque eu tenho dois As. Tudo bem? Agora perceba este. O livro estava sobre aquela mesa. Aí eu utilizei esta mesma questão de prova numa determinada turma e fiz a seguinte pergunta a ela. Fiz a seguinte pergunta. Aqui, foi exigida uma preposição? E o pessoal disse, não, foi. Claro que foi exigida uma preposição. Cadê a preposição exigida aqui, gente? Sobre. O que está sobre algum lugar. O livro estava, mas estava sobre o que, Rose? Sobre aquela mesa. A preposição foi ou não foi exigida, gente? Claro que foi. Veja qual foi a minha pergunta. Eu disse assim, ó, foi exigida uma preposição? Foi. Só que detalhe, foi que preposição? Preposição a? Não. Foi preposição o quê? Sobre. Querido, se a minha preposição a não foi exigida, eu preciso continuar analisando? Não. Porque, olha só, dos dois As, um já não vai mais aparecer. Entende isso? Dos dois As, preposição e determinante, um deles já não vai mais aparecer. Porque no lugar de A, eu tive a preposição o quê? Sobre. Ah, então este A que você está vendo aqui, aquela, este A de aquela, é simplesmente aqui este termo, é simplesmente um pronome demonstrativo, Rose, é só o que eu tenho. Sim, eu não tenho dois sons idênticos. Tenho A de aquela, mas não tenho A preposição.
minha preposição a não foi exigida, eu esqueço qualquer possibilidade de ter aqui o que, gente? Crase. A minha crase simplesmente aqui é o quê? Proibida. E a sua questão acabou pegando muita gente, porque a maioria das pessoas achava que crase só poderia existir diante de uma referência o quê? Feminina, e que não poderia existir diante de uma referência masculina. Mas você viu que aqui, ó, a situação comprova exatamente o contrário. Tá bom? Sua preposição a não aparece, você já tem de dizer logo, não tem de analisar mais nada. A preposição a não é exigida, sua crase também não será. É o primeiro requisito para que você tenha crase. Exigência de uma preposição. Tudo bem? Legal isso, não, pessoal? Vamos a mais detalhes? Vamos a mais processos? Vamos ver, vamos encerrar isso daqui agora com uma dica bacana a você. Galerinha, agora entenda. Até então eu tenho falado a você que crase é a fusão ou a contração de preposição mais um determinante, isso é fato, em qualquer situação você verá isso. Só que eu tenho enfatizado muito crase diante da regência. Crase é um caso de regência. Crase é um caso de regência e de fato é. E de fato é. Só que existe uma partezinha da crase que não exige o seu conhecimento de regência, mas é só essa parte, viu, gente? A parte da crase que vai exigir outro tipo de estrutura, uma estrutura que não exige o conhecimento da regência. Do que eu estou falando? Simples. Eu estou falando das locuções que você conhece. Ó, vamos trabalhar a crase diante dessas locuções? Veja, você tem aqui pelo menos 4 locuções bastante conhecidas. Tá? Você tem a locução, por exemplo, adjetiva, ó, locução adjetiva. Você tem a locução adverbial, olha só. Você tem a locução prepositiva, é assim? E você ainda tem a locução conjuntiva. Você ainda tem a locução conjuntiva. Você tem essas 4 locuções aqui, ó. Bom, o que que acontece? Você me pergunta o que que isso tem a ver com crase. Ótimo. Existem algumas locuções que já exigem o sinal indicativo de crase. Só que a sua prova, ultimamente, está cobrando a justificativa da crase. A sua prova não quer saber se apenas a crase existe no determinado período, mas por que ela exige, qual a justificativa dela, e nós devemos saber justificar. Então, existe a crase que se deve à regência, todos aqueles casos que vimos anteriormente, tá? Você disse assim, ó, o que resiste, resiste a, o que é resistente a, quem se refere a, lembra? Quem obedece, obedece a. Todos aqueles outros processos de crase foram casos de regência. Ótimo. Só que, querido, quando você trabalha com locuções, você precisa entender que em algumas dessas locuções a crase vai existir, só que não tem nada a ver com a regência. A exigência da crase é devida à estrutura da própria locução. É a locução em si, que já vai exigir de você ali os seus 2 As. E não tem nada a ver com regência. Então, se você perceber uma locução na sua prova, locução que traga crase, e justificar essa crase por meio da regência, você corre um grande risco de perder a sua questão. Quer ver só? Você vai entender aonde eu quero chegar. Vamos lá. Apareceu em uma determinada prova exatamente este período aqui, ó. Chegamos a pensar, olha só. Chegamos a pensar. E chegamos a pensar, às vezes, que a vida não faz sentido algum. Que a vida, aí eu não vou continuar, ó. Que a vida não faz sentido algum. Isso aqui apareceu na sua provinha e a sua prova estava pedindo a justificativa de uma possível crase nessa expressão aqui, ó, às vezes, tá? Estava pedindo a justificativa, então vamos lá. Galerinha, só interprete. Nós chegamos a pensar quando? Em qualquer tempo? Não, somente o quê? Só às vezes, Rose. Não é em qualquer tempo, não, só às vezes. Opa, já que isso daqui marca o tempo, gente, tempo é circunstância, uma circunstância apresentada por pelo menos 2 palavras, então o que você tem aqui é uma locução, e locução, o que, gente? Adverbial. Olha aí, ó.
Isso aqui é só uma locução adverbial de tempo. Ótimo. Então, eu vou pegar isso daqui e vou trazer para cá. Só trazendo para cá, para cima. Às vezes. Bom, vamos ver a construção dessa locução. O que que a gramática nos diz? Nos diz isso daqui, ó. Essas locuções aqui, ó, locuções adjetivas, adverbiais, essas 4 aqui, ó, tem como regra isto aqui, ó. Todas elas devem, em regra, ser preposicionadas. Olha aí, ó. Todas elas devem ser preposicionadas. Isso é regra, Rose. Bom, isso é regra. Se eu estou trabalhando com uma locução adjetiva, adverbial, prepositiva, conjuntiva, eu tenho de entender que todas elas devem ser precedidas por uma preposição. Uma preposição é um termo marcante dessas locuções. Então, note, se eu estou falando que elas devem ser preposicionadas, você deve notar que a preposição é parte integrante dessa locução e não é exigência de nenhum caso de regência. A preposição, ela já existe em si mesma nessas locuções. Não tenho de analisar regência de verbo, regência de nome. Eu tenho de perceber que a estrutura da locução é que já está exigindo essa preposição. Entende a diferença? Então, note, às vezes, se eu estou dizendo que isso é uma locução adverbial, eu já estou tentando mostrar aqui a você, ó, a exigência de uma preposição. Mas por que a exigência? Porque é a estrutura dela, é a natureza dela, da estrutura locucional, da locução adverbial, entende isso? Rose, mas que preposição está sendo exigida aqui, ô querido? Por uma questão de bom senso, você sabe que é a preposição a. Até porque se fosse de, seria das vezes. Até porque se fosse por, seria pelas vezes. Se fosse em, seria nas vezes. E por aí vai. Eu sei que se é às vezes, a preposição aqui tem de será. O que esta preposição está fazendo? É parte integrante da locução e não tem nada a ver com regência. Agora, você também há de considerar que vezes é simplesmente um substantivo. Você diz a mulher, você diz a criança, você diz a cidade, você diz a vez. Não é assim? Colocando no plural, as mulheres, as crianças, as cidades, as vezes. Isso é só um substantivo que aqui está no plural e aqui dentro está sendo muito bem determinado. Olha só, muito bem determinado. Então, o que que eu tenho aqui, Rose? Você tem neste outro termo aqui, ó, por causa de vezes, você tem aqui dentro um determinante, às vezes. Se fosse momentos, os momentos. Mas como é vezes, você tem às vezes. Então dentro dessa estrutura locucional, eu já tenho aqui quantos as exigidos? 2. 2 as exigidos, crase o que, gente? Obrigatória. Ó, deixe-me só entender, Rose, aonde você quer chegar. Eu quero chegar a isso daqui, ó. Esta crase é obrigatória, só que ela não se deve à regência de verbos ou nomes. Esta crase é obrigatória e se deve simplesmente à estrutura de uma o quê? Locução. E uma locução o quê? Adverbial. É isso aí, entendeu? Então não tem nada a ver com regência. Ótimo. Vou explicar ainda a você. Quando é que você vai justificar a crase pela regência novamente? Vou trazer esse caso novamente a você. Quando é que você vai justificar essa crase pela presença de uma estrutura locucional? Mas como nós já ultrapassamos o nosso tempinho, eu vou finalizar por aqui, mas volto em outro momento explicando isso melhor para você. Tá, gente? Obrigada pela atenção. Tchau.